Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, tudo bem com vocês? Quinto ano, hoje nós estamos iniciando a semana e eu quero começar pedindo a Deus que esteja presente todos os dias conosco, que Ele possa derramar das suas bênçãos, do seu amor, da sua graça, da sua alegria, da sua paz sobre as nossas vidas e principalmente da sua proteção. Não apenas sobre nós, mas sobre a vida de todos os nossos familiares, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, não é verdade? Eu quero pedir que o Espírito Santo esteja presente em nosso meio e que ele possa estar nos ajudando a fazer com que essa semana de aprendizado seja riquíssima. Hoje é segunda-feira, nós vamos estudar o componente de língua portuguesa e para começar, dentro desse componente, nós vamos ver verbos, isso mesmo. E eu quero perguntar para você, o que é verbo? Muitos estudantes confundem verbo com substantivo. Você é um deles? Dentro de uma frase, tem estudante que na hora de escolher o verbo, escolhe um substantivo, não consegue empregar o verbo de maneira adequada de acordo com o pronome. E hoje, essa aula tem o objetivo de sanar essa dificuldade e fazer com que você não erre mais. Então, para definirmos verbo, eu quero classificar dizendo que verbos são palavras, que expressam ação, estado e fenômeno da natureza. Então vamos começar com um exemplo de verbos que indicam ação. Existem várias palavras, mas a gente vai escolher apenas alguns verbos, ok? Correr, cantar, brincar, voar, pular, são alguns verbos que indicam ação. Verbos que indicam ação são aqueles que possuem significação própria e indicam ação, acontecimento, desejo, atividade mental e movimento, ou seja, toda palavra que indica uma ação, um movimento, é um verbo que expressa ação. E eu coloquei algumas frases aqui para a gente poder localizar o verbo nelas, quinto ano. Olha a primeira frase. Eu danço muito. Qual palavra dessa frase indica uma ação, um movimento? Danço. O homem escreveu um bilhete. Que palavra dessa frase, o homem escreveu um bilhete, indica uma ação ou um movimento? Escreveu. Ela lava a louça. Qual é a palavra que indica uma ação e um movimento dentro dessa frase? Lava. Eles estudam muito. Qual é a palavra que indica uma ação ou um movimento? Estudam. Exemplo de verbos que indicam fenômenos da natureza. Eu coloquei aqui, chover, relampejar, nevar, trovejar. Tudo isso é um fenômeno da natureza, porque fenômeno da natureza são os verbos que indicam um evento que só a natureza faz. E eu coloquei alguns exemplos aqui também, chove muito no Rio de Janeiro, o verbo é chover, chove, nas cidades do interior do Rio Grande do Sul, nevou bastante, o verbo aqui é nevou, que é o verbo nevar. Relampejou, trovejou durante várias horas. Aqui nós temos dois verbos, relampejou, do verbo relampejar, e trovejou, do verbo trovejar. Exemplo de verbos que indicam estado. São todos os verbos que indicam a qualidade, um estado, uma situação. Ele pode ser o verbo estar, ser e sentir. Olha o que eu coloquei aqui. Ela está desesperada por uma resposta. O verbo aqui é estar. Sou uma pessoa extremamente estranha. O verbo aqui é sou, do verbo ser. Sinto saudade de todos. O verbo aqui é sentir. O verbo ele tem 3 conjugações. Tem a primeira conjugação que termina em AR, segunda conjugação que termina em ER e terceira conjugação que termina em IR. Então vamos dar exemplos de verbos na primeira conjugação que terminam em AR: estudar, amar e participar. E verbos de segunda conjugação que terminam em ER: receber, comer, dizer, fazer, tem muitos verbos. E na terceira, que termina em IR, partir, decidir, sentir. Os tempos verbais, nós vamos estudar 3, mas existem vários tempos verbais. Então vamos estudar o presente, o passado e o futuro. Presente a gente sabe que indica uma ação que está acontecendo agora. Passado, uma ação que já aconteceu. E o futuro, uma ação que vai acontecer ainda, que não aconteceu ainda. Os verbos, quinto ano, eles podem ser conjugados precedidos dos pronomes pessoais. E você pode perguntar para mim, tia, mas o que é um pronome pessoal? Nós estudamos semana passada ou foi semana retrasada os pronomes pessoais, que são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas. E esses pronomes estão divididos em 2 partes.
primeira, segunda e terceira pessoa do singular, que é eu, tu, ele e ela, e primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que é nós, vós, eles ou elas. E nós vamos conjugar esse verbo. Como que a gente pode fazer isso? Eu escolhi um verbo aqui aleatório, o verbo cantar, por exemplo. Então, se eu for conjugar o verbo cantar, respeitando os pronomes, né, a concordância com os pronomes, no presente ele vai ficar assim, ó, quinto ano. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. E no passado, professora, eu cantei, tu cantaste, ele ou ela cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles ou elas cantaram. E no futuro, professora? Eu cantarei, tu cantarás, ele ou ela cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles ou elas cantarão. Eu quero observar uma coisa aqui, quinto ano. Toda vez que você for falar o verbo no passado, vai ficar cantaram, com M, tá? Passado com M, cantaram. E no futuro, AOTIL, cantarão, ok? Eu passei uma atividade aí para vocês na folha, são 2 folhas. Todas as questões das folhas têm a ver com a minha explicação. Se tiver alguma questão que você ainda não compreendeu, volta a esse vídeo, assiste novamente a aula que você vai entender direitinho como é que funciona. Se mesmo assim tiver dúvida, pode tirar a dúvida comigo, ok? Mas é importante você tentar fazer. Não faz, quinto ano, atividade sem assistir a videoaula. É um problema isso, eu estou tendo dificuldade, porque tem aluno, são poucos, mas tem alguns que tentam fazer atividade sem assistir a aula e a tia sabe quando faz sem assistir, porque tem dicas que eu dou na aula e a criatura não sabe o que eu falei. Então, presta atenção na aula da tia Karina, assiste primeiro o vídeo e aquilo que você não entendeu, você tem a opção de voltar e isso aqui eu não entendi não, deixa eu voltar um pouquinho mais, volta. Tudo que eu tô pedindo aí nas folhas tá lá, tá aqui na minha aula, tá bom? Um beijo bem grande para você, ó. Boa atividade, qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para te ajudar. E não esqueçam de pedir para a mamãe e para o papai ir na escola buscar as atividades impressas da semana, como também levar as atividades da semana passada para eu estar corrigindo elas, tá bom? Fica com Deus, um abraço bem grande e boas atividades para vocês. Beijos no coração.